Amém. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Vamos começar mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus para nossas vidas. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, uma palavra de certeza de que Deus realmente Ele está vendo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo que está acontecendo conosco e ao nosso redor. E que no seu tempo Ele vai agir. No seu tempo Ele responde às nossas orações. Amém? A paz seja com todos. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21. E nós vamos a partir, então, do verso 8. Verso 8, ou até podemos começar no verso 1. Amém? Quero passar aqui para a pastora Isabel, que vai estar saudando, vai estar também fazendo a oração, né? Nos levando a um momento na presença de Deus. Amém. Paz seja com todos. Uma boa noite para cada um que está aí do outro lado nos assistindo. Que o Senhor seja bem presente na tua vida em todo o tempo. Se você está pensando em desistir, se você está desanimado, se você está entristecido neste dia, quero te dizer que a palavra de hoje à noite, eu ainda não sei bem o que o Senhor vai usar o pastor para falar, mas eu tenho certeza que ela vai servir para ti neste momento de aflição, neste momento de dúvidas e de medos que tu vives. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai vir falar ao meu coração e ao teu coração. Amém? É uma satisfação mais uma vez poder estar com os irmãos, mesmo que à distância, mas que a palavra do Senhor possa estar entrando no teu lar e que tu possa sentir a graça e o poder de Deus. Convida o Espírito Santo para estar aí juntinho contigo, e aí então tu terás sabedoria de tudo aquilo que o Senhor vai entregar ao pastor. E aí então vai vir direto de encontro ao teu coração e ao meu coração também. Amém? Fecha os teus olhos, vamos mais uma vez interceder, mais uma vez falar com o Senhor. Senhor, mais uma vez, Pai, nesta noite, queremos, Senhor, dizer que Tu és importante, Senhor, para cada um de nós. Ó Pai, maravilhoso é estar em Tua presença. Sim, maravilhoso, Senhor, é poder Te buscar, Senhor. Sim, independente de como estamos Te buscando, Glória. Senhor. Mas maravilhoso, Senhor, que Tu tens nos dado, Senhor, a sabedoria para poder, aleluia, não medir esforços para estar contigo, Pai. Então, neste momento, Senhor, eu te peço, vá de encontro, Senhor, a cada lar que se abre, Sim, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela possa vir, Senhor, como flecha aos nossos corações, Senhor, e que ela possa, Senhor, aleluia, nos auxiliar, Senhor, nos ensinar para todos os outros dias, Senhor, que virão. Que Tu possa, Senhor, aleluia, neste dia, Pai, tocar profundamente, Senhor, nas nossas vidas, e que nós possamos sentir, aleluia, o Teu Espírito em nós, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por Tu ter nos sustentado até aqui, Jesus, por Tu ter nos trazido até aqui, Pai, Sim, por Tu ter nos dado sabedoria para conduzir todas as coisas, Senhor. Então eu te peço, Jesus, vá de encontro a este lar, Jesus. Sim, Oh Deus, Tu conhece, Senhor, o coração de cada um, Pai. Vá de encontro, Senhor, a esta pessoa que neste momento clama pelo Teu nome, que neste momento, Senhor, está com ansiedade, está com medo. Oh Deus, toca as Tuas mãos, Senhor, poderosas sobre esta pessoa, e que ela possa, Senhor, neste momento sentir o calor do Teu poder, que ela possa neste momento sentir a Tua presença, Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça, Senhor.
Oh Deus, não sabemos viver sem a tua presença, verdade, Senhor. Pai. Não sabemos, Senhor, ficar longe de ti, Pai. Aleluia. Então eu te peço, Senhor, seja conosco, Pai. Sim, Deus. Seja Em todo conosco, tempo, Senhor, em favorece, nossos Senhor. lares, onde várias igrejas, Aleluia, Pai, Jesus. estão abertas para te ouvir, Jesus. Sim, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de cada servo, Senhor, Sim, que está Senhor. ouvindo, Senhor, neste momento, Eterno, aquele que graça. está compartilhando esta Aleluia, live, Jesus. aquele, Senhor, que convidou uma pessoa a mais para poder ouvir a palavra. Sim, Deus. Oh, Deus, leva, Senhor, aleluia, a bênção toda poderosa, Senhor. Aleluia, Jesus. E que possamos ouvir a tua palavra, Sim, Senhor, Deus. e nos alimentar, Senhor, em nome de Aleluia, Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Te agradecemos, né? Porque Deus tem sido conosco. Deus tem estado conosco em todo o tempo. Então não será diferente nesta noite. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Então abre lá no livro de Gênesis, capítulo 21. Ao contrário do que eu falei antes, vamos no verso 14. Vamos ler aqui o verso 14. E certamente essa história que nós vamos ver, ela nos dá margem a muitas outras mensagens. Através dessa pequena passagem aqui, nós podemos chegar à compreensão de coisas que estão acontecendo até mesmo no nosso mundo atual. Amém? Eu quero te falar, então, de uma mulher chamada Agar. E eu quero colocar um título nessa mensagem. Eu quero chamar essa mensagem de Quando a Água do Odre Acaba. Eu quero te contar a história de uma mulher chamada Agar. Gênesis 21, 14 vai dizer: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu para Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: Agar, o que tens? Não temas, porque Deus ouviu a tua voz. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aqui a história do primeiro filho de Abraão, Ismael. Nós todos falamos de Isaac, porque Isaac seria o filho legítimo, filho de Abraão com Sara, sua esposa, mas o primogênito de Abraão é Ismael. E se nós formos mais a fundo, como eu disse, nós podemos encontrar a explicação ou a origem, né, dos problemas que nós temos hoje no mundo, dos conflitos entre Israel, entre judeus e árabes, entre judeus e muçulmanos. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, né? Mas a origem de tudo
de toda essa situação que nós vivemos hoje, essa tensão lá no Oriente, começou aqui. Começou por uma precipitação de Abraão. Abraão realmente foi uma bênção, realmente pai da fé, mas é um homem que era ansioso. E muitas vezes ele se colocou e colocou a outros em situações complicadas por causa da sua precipitação. Então, eu quero te falar nesse momento, nessa noite, sobre a história de uma mulher chamada Agar, que num determinado momento ela passa a fazer parte da história de Abraão, ela passa a fazer parte da casa de Abraão. Essa mulher era uma egípcia, e se nós formos encontrar, lá no verso 14, nós vamos encontrar essa mulher indo fazer parte da casa de Abraão. Lá no verso 14 está escrito: então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Esse momento aqui de 20 também está falando de uma situação criada pela precipitação de Abraão. Então aqui quando fala servos e servas, e os deu a Abraão, entre esses servos e servas estava aqui a egípcia Agar, que passa a entrar então na família e na casa de Abraão. Agar, então, ela passa a ser escrava, serva pessoal de Sara. Passado algum tempo, e Sara, sem poder dar um filho para Abraão, e já sendo de idade bastante avançada, nós sabemos todos essa história, ela entrega para Abraão essa serva. Ela entrega para Abraão Agar, para que então essa mulher, essa egípcia, pudesse gerar uma descendência para Abraão, pudesse então dar para Abraão um filho. Abraão acata a sugestão de Sara, ele toma então Agar e ela engravida e nasce então Ismael. Nasce seu filho, o primeiro filho de Abraão, nasce Ismael. É bem verdade que agora parecia que a promessa de Gênesis 12, que Abraão seria pai de multidões, que Abraão teria uma grande descendência, parecia que agora estava resolvido. Lá em Gênesis 12, Deus prometeu isso para Moisés, mas já tinha passado para Abraão, perdão. Já tinha se passado tanto tempo e nada tinha acontecido, então parecia que daqui a pouco, e nós fazemos isso muito também, daqui a pouco ela tem essa ideia, Sara tem essa ideia: olha, eu te dou Agar, e ela vai gerar um filho para ti, e quem sabe é essa a vontade de Deus para nós, e quem sabe esse foi o plano de Deus, por isso que essa mulher veio para a nossa casa. A gente fica inventando, a gente fica tentando interpretar a promessa de Deus. E agora, com esse filho, com o Ismael, é bem verdade que parecia que a promessa havia se cumprido, ou seja, agora Abraão, ele tinha um filho, como havia sido prometido por Deus. Mas esse não era o filho que Deus havia prometido. Assim como muitas vezes o emprego que a gente insiste não é o emprego que Deus prometeu. A porta que abriu não é. Quem sabe os nossos relacionamentos, Quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo: olha, eu estava orando para que Deus mandasse uma companheira, para que Deus mandasse um companheiro, e Deus mandou, mas... E aí nós nos afobamos. E aí nós não esperamos, nós não buscamos a confirmação de Deus. E é isso que Abraão fez. E nasceu Ismael, mas só que Ismael não era o filho que era prometido, não era esse o filho da promessa. Nesse tempo, o que acontece? Olha, isso acontece conosco também. Nós somos ansiosos. Abraão era um cara ansioso e se precipitava, e ele gerava uma situação não para ele apenas, mas para todos que estavam ao seu redor. Nesse tempo, Abraão já havia recebido a promessa de que seria pai de multidões, está lá em Gênesis 12. Mas como estava demorando para acontecer, para algo acontecer, Abraão ele resolve agir como nós agimos muitas vezes nos dias de hoje. Abraão ele começa a tentar interpretar a promessa. E com isso ele vai tentando antecipar os acontecimentos. E toda vez que nós fazemos isso, isso vai criar uma grande confusão.
Isso vai criar uma situação para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Isso vai gerar problemas. Toda vez que nós nos precipitarmos, vai gerar problemas. Olha, como é que nós somos parecidos, né, com Abraão. Sabe, ele tinha realmente uma promessa, mas ele está vendo o tempo passar e está vendo que nada está acontecendo. Sabe, ele começa, mas eu tenho uma promessa, mas nada acontece, será que essa promessa é verdadeira? Enfim, como nós pensamos até o dia de hoje. Será que não é coisa da minha cabeça? Será que isso? Será que aquilo? Deus me esqueceu? Sabe, ele tem uma promessa e está vendo o tempo passar e não está vendo nada acontecer. E isso vai deixando ele ansioso. Assim como nós também ficamos ansiosos. Ele não está vendo nada. Ele não está vendo a palavra se cumprir, ele não está vendo a tal da promessa acontecer. Escuta, nós temos que entender que Deus, ele tem a hora certa para cumprir o que prometeu. Aliás, nós temos que entender realmente, e isso aí um dia ainda vamos conversar sobre isso. Cada promessa tem elementos, e um dos elementos da promessa é o tempo. Não existe a promessa em si, somente ela. Existem elementos que formam, que constroem a promessa. E um desses elementos é o tempo. Deus tem um tempo determinado para agir dentro de cada palavra, dentro de cada promessa. Hoje eu vivo coisas que foram prometidas para mim no monte lá mais de 20 anos atrás. Eu estou vivendo hoje. Há mais de 20 anos atrás, Deus falou. Sabe, já havia na vida de Abraão, nesse tempo, já havia se passado mais de 10 anos. E nada havia acontecido. Desde o momento em que Deus havia prometido para ele um filho. Já havia se passado mais de 10 anos e nada havia acontecido. E Abraão ele começa a ficar inconstante. Abraão ele começa a ficar ansioso. Da mesma forma que nós ficamos. E da mesma forma que nós fazemos, Abraão ele resolve adivinhar o pensamento de Deus. Então, quando Sara chega com essa ideia maravilhosa, olha, eu vou te dar a minha serva e Deus vai cumprir a promessa através da serva. Foi por isso que ele mandou a serva para cá. História. Sabe, esse casal... Amém? Está caindo o meu sinal um pouco, né? Mas em seguida já retoma. Da mesma forma que nós vamos tentando adivinhar o pensamento de Deus e nós começamos a criar caminhos para que a promessa aconteça. E nesse de criar caminhos, nesse de tentar fazer a promessa acontecer, então, nasce Ismael, o filho da egípcia Agar. Mas aí, exatamente como Deus havia falado, exatamente como Deus havia prometido, e no tempo da promessa, Sara, embora já de bastante idade, ela concebe e dá à luz ao filho da promessa, ao filho que Deus havia falado, prometido. E nasce, então, Isaque. E agora tem uma situação complicada, porque agora Abraão, que era para ter um filho, tem 2. Aí começa essa situação. E olha como é complicado isso. São 2 filhos, são 2 nações. E é como eu falei no começo, essas 2 nações estão em conflito até hoje. Judeus, árabes, muçulmanos estão em conflito até hoje. A origem desse conflito todo está dentro dessa precipitação de Abraão. É claro que de lá para cá outras tantas situações aconteceram que provoca essa adversidade, essa animosidade entre eles, né? Mas a origem de tudo está aí. Bom, agora tem 2 filhos em casa. Tem Ismael e tem Isaque. O que acontece? Ismael, o filho de Agar, da egípcia, ele começa a crescer. E Sara começa a não gostar, porque Sara não quer dividir, na verdade, no seu pensamento, no seu íntimo, ela não quer dividir a herança de Abraão com uma outra criança,
com outro jovem. Então Ismael começa a crescer e aquilo começa a incomodar Sara. A presença de Ismael, a presença da sua mãe, de Agar, começa a incomodar Sara. Olha bem como é que é toda essa história. Nada disso precisava, mas quando nós começamos a precipitar Deus, a querer fazer a promessa acontecer, ali na frente vai dar essas situações todas. Nada disso precisava, mas estava acontecendo isso. Ismael começa a crescer e isso começa a incomodar Sara. E aqui eu quero fazer uma parte para te dizer que até hoje isso também acontece. Toda vez que nós começamos a crescer, e aqui eu quero interpretar isso de uma outra forma, para te trazer esse conhecimento também que é importante. Quando nós começamos a crescer, quando tu começa a crescer e te desenvolver, sempre vai ter pessoas que vão ficar incomodadas contigo. O teu crescimento, o teu desenvolvimento sempre vai incomodar alguém. Então, não te preocupa. Quando as pessoas que estiverem ao teu redor começarem a mudar contigo, começarem a mudar o seu humor contigo, não te incomoda. Isso há muito tempo já acontece, né? O crescimento da gente, o desenvolvimento, às vezes acaba incomodando as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Mas seguindo aqui a história, Ismael vai crescendo e isso vai incomodando Sara. A presença de Ismael incomoda, a presença da sua mãe, Agar, incomoda. E o pequeno Isaac vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega a 5 anos, naquela época, as crianças eram amamentadas há mais tempo. Não quer dizer que também não tivesse um outro alimento, mas tem um momento que chama o momento do desmame, que é com 5 anos. Então Isaac chega aos 5 anos e chega o momento do seu desmame, dele, porque agora o menino está, de certa forma, desvinculando da sua mãe. É um primeiro estágio. Foi assim também com o profeta Samuel. Então, quando chega no momento do desmame, naquele momento ali, Abraão faz uma festa. Durante essa festa, a palavra vai nos dizer que Ismael faz uma brincadeira, ele zomba, ele debocha de alguma coisa, e isso incomoda Sara, que na verdade foi só a gota d'água. Na verdade, Sara só aproveitou isso como uma justificativa, mesmo incomodada com isso. Então ela usa isso como uma forma de pressionar Abraão, e ela diz para Abraão: Abraão, eu não quero mais Sara aqui, Agar aqui, eu não quero mais esse menino Ismael aqui, pode ser teu filho, pode ser o que for, eu não quero mais aqui, despede eles. E mais uma vez, Abraão aceita a sugestão. Abraão se sente pressionado, e é por isso que aqui no verso 14, então vai mostrar do que realmente está falando. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão, tomou um odre de água e deu para Agar e a despediu. Então, aquela mulher, Agar, filha mãe de Ismael, ela é despedida da casa onde ela estava e vai para o deserto. E a Bíblia diz que ela vai para o deserto errante, ela vai para o deserto sem um rumo. Ela entra no deserto com um odre de água numa mão, um pão, e na outra mão ela carrega o seu filho, Ismael. Eu imagino que naquele momento é como se a vida tivesse acabado para aquela mulher. Eu fico tentando entrar no pensamento, no sentimento daquela mulher naquele momento ali no deserto. Ela deve estar pensando: pô, e agora? E agora? O que eu faço? Porque a Bíblia diz que ela saiu errante. Ela saiu, ela não tinha uma orientação, ela não sabia o que fazer. Então, talvez naquele momento, para aquela mulher, seja um momento em que ela diz assim: minha vida acabou. Agar, uma mulher, então, no deserto, numa mão, um odre com água, um pão, e na outra mão, o seu filho, Ismael. E quando eu começo a pensar no sentimento dela, quando eu fico tentando imaginar o sentimento, o pensamento dela, eu começo a perceber que, na verdade, quantos de nós já passaram também
por momentos assim. Parece que nós estamos no meio do deserto sem saber o que fazer. E na verdade, quantas vezes nós já estivemos, ou quem sabe até estamos, né, enquanto que os outros estão comemorando, enquanto que os outros estão fazendo a festa. Como que a história dessa mulher é tão semelhante a tantas histórias que existem ao nosso redor. Mas aí também, pensando e meditando nisso, eu me lembro, e eu quero lembrar também a cada um de vocês, provações sempre farão parte das nossas vidas. E muitas vezes, quem sabe a maioria das vezes, nós vamos pensar que está tudo acabado. A nossa vida, ela é feita de provações, isso faz parte da nossa vida, né? Eu já disse que desde o momento em que o menino é desligado ali do seu cordão umbilical, ele já passa a ser desafiado a crescer num ambiente em que ele não está pronto para isso, que ele não está acostumado, um ambiente completamente diferente. A nossa vida ela é cheia de provações, e na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, nós vamos pensar que nem essa mulher pensou, que está tudo acabado. Está tudo acabado. Aquela mulher, ela viu a água do odre acabando. E é tremendo o que Deus quer falar quando ele fala sobre esse odre, quando ele fala sobre essa água, é tremendo, sabe? E aquela mulher, então, ela está no deserto e ela viu a água do odre acabando. Então ela pega aquele menino e ela senta ele, a Bíblia fala que ela senta ele numa árvore longe, mais afastado, ela senta ele, se afasta dele, porque ela pensava, olha, eu não posso ver o menino morrer. Eu não posso ver tudo acabar assim, sabe? E muitas vezes nós agimos e nós pensamos da mesma forma, eu não posso ver tudo acabar dessa forma. Nós pensamos também como ela. Sabe? Imagina o sentimento dela naquele momento. Eu não posso ver o menino morrer. A respeito disso, eu não posso ver a minha casa acabar desse jeito, eu não posso ver meus filhos acabarem dessa forma, eu não posso ver o meu casamento acabar dessa forma. Escuta, enquanto nós estamos pensando que tudo acabou, o Senhor, ele diz para mim e para ti, não é o fim. Não é o fim. Aquela mulher, ela botou o seu filho, aquilo que ela tinha de debaixo de uma árvore, e ela se afastou e sentou debaixo de uma outra árvore, e ela diz, ainda não, a história ainda vai continuar. Mesmo que muitos possam estar esperando, muitos possam estar esperando, desejando, ou talvez até amaldiçoando. Escuta, ainda não terminou. Esse não é o fim. Não importa a situação, não importa pelo que nós estamos passando, não importa se as pessoas estão amaldiçoando, não importa se as pessoas estão desejando o teu fim, ainda não é o fim. Essa história ainda não acabou. Ainda não é. Muitas situações nos lançam no deserto. Aqui no caso de Agar, quem lançou ela no deserto foi Sara e foi Abraão. Situações também num deserto. O luto nos lança no deserto, o desemprego nos lança no deserto. Nós ficamos errantes, nós ficamos sem orientação. Uma traição nos lança no deserto. Ficamos errantes sem saber o que fazer. E aí entra o título dessa. E quando a água do odre acaba. O que fazer quando as nossas forças, quando a nossa esperança acaba? Quando nós achamos que as forças que nós temos já não são mais. E eu acho tremendo, né, quando eu meditava a respeito dessa palavra, Deus tem falado e Deus está falando com pessoas que têm vivido como Agar.
Quem sabe tu com Agar. Deus tem falado com pessoas vivido como Agar, sentido como Agar, decepcionado, frustrado, sentindo que é o fim, se sentindo desorientado. Deus está falando contigo, sabe? E a água do odre? E o que fazer quando a água do odre acaba? Agar pega o menino, coloca o menino embaixo de uma árvore e se afasta porque não queria ver o menino morrer. Porque é muito difícil, porque é muito duro, é muito sofrido aceitar uma derrota. É complicado, sabe? Muitas pessoas têm colocado muitas coisas debaixo da árvore. É muito difícil aceitar uma derrota, é frustrante, é decepcionante. E o pior é isso. Muitas pessoas têm também colocado muitas coisas debaixo da árvore. Muitas pessoas já colocaram o seu casamento debaixo de uma árvore. Muitas pessoas já colocaram os seus sonhos, os seus desejos debaixo da árvore. Quem sabe tu mesmo tens colocado alguma coisa debaixo da árvore também. O que nós estamos colocando debaixo da árvore? O que nós estamos já aceitando como derrota? O que nós já estamos aceitando como perda? Escuta, o Senhor está falando com pessoas que têm colocado sonhos e projetos, pessoas que têm colocado vidas, as suas vidas, debaixo da árvore, como se tudo já tivesse acabado. Mas o Senhor, Ele te diz, nesse momento, o Senhor Ele te diz agora, ainda não terminou. Escuta, o teu odre pode estar vazio, mas eu sou a fonte, diz o Senhor. Não importa o odre. Eu sou a fonte, diz o Senhor. Sabe, talvez a água do odre possa ter acabado. Porque sabe, a água do teu odre pode ter acabado. Mas o Senhor, o teu Deus, Ele é um manancial de águas vivas. Não é assim que termina. Não é assim que vai terminar. Ainda não é o fim. É isso que o Senhor está te dizendo nessa noite. Ainda não é o fim. Sabe, quem sabe hoje eu posso ser Agar. Quem sabe hoje tu pode ser Agar. E já não acredita mais. Quem sabe tu já não acredita mais. O teu odre já está vazio. Por isso que é tremendo essa palavra sobre odre. O teu odre já secou. Quem sabe tu também já te sentou debaixo de uma árvore. Escuta, assim como o Senhor, Ele viu Agar no deserto, o Senhor também te viu no deserto. E é por isso que, e aí eu lembro de Daniel 10:12, quando o anjo diz para Daniel, olha Daniel, por causa das tuas palavras, eu estou aqui. O Senhor, Ele te viu no teu deserto. O Senhor, Ele ouviu o teu clamor. O Senhor, Ele ouviu a tua oração. E ainda não é o fim. Ainda não acabou. Agar, te levanta. Eu acho tremendo isso, quando o anjo chega para Agar no deserto e diz, Agar, te levanta. Agar, vai lá, pega o menino. Pega de volta, Agar. Pega de volta aquilo que é importante para ti e que tu colocou debaixo da árvore. Sabe, a história dessa mulher egípcia, ela nos traz muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Primeiro, eu aprendo que eu preciso respeitar o tempo de Deus. Eu aprendo que eu preciso
entender que toda vez que eu me precipitar, toda vez que eu quiser acelerar as coisas, eu vou gerar uma confusão. Toda vez que eu quiser acelerar o tempo de Deus, isso vai gerar consequências. Segunda coisa que eu aprendo com a história de Agar, que não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa se a situação está dizendo que tudo acabou, não importa se as pessoas estão me dizendo que acabou, e eu quero te falar, não importa nem que o inferno inteiro esteja te dizendo que tudo acabou. Quem escreve a tua história é Deus, e Ele que sabe quando termina, e Ele está dizendo que ainda não terminou. Quem vai botar um ponto final na tua história é Deus, e Ele ainda não colocou, porque ainda não é o tempo, a tua história ainda não acabou. Agar estava no deserto, ela já não tinha mais forças, ela já não tinha mais esperanças, ou seja, a água do odre tinha terminado. Mas em meio àquela situação, ela ouve a voz do anjo. Ela ouve a voz do anjo. Ela ouve a voz de Deus. É fantástico quando ela ouve, sabe? E tem muitas pessoas, infelizmente tem muitas pessoas chorando no deserto, porque não querem ouvir a voz de Deus. Sabe, quando aquele anjo se manifesta para ela no deserto, depois a palavra ainda vai nos dizer que ele abre os olhos de Agar e ela enxerga uma fonte. Sabe, tem muitas pessoas chorando no deserto porque não querem enxergar o que Deus tem realmente para elas. Sabe, tem muitas pessoas chorando no deserto, padecendo no deserto, porque não querem ser flexíveis, não querem ouvir a voz de Deus. Infelizmente é assim. Mas em meio àquela situação, ela ouve então a voz de Deus. Em meio ao choro, em meio à desesperança, ela ouve a voz de Deus. E essa mulher, e aí é tremendo isso, essa mulher egípcia, ela vai dizer: verdadeiramente, tu és o Deus que vê. Há muitos anos eu li isso, há muitos anos eu tive um contato com essa expressão de Agar no deserto, e isso realmente me impactou, né? Quando ela diz: verdadeiramente tu és o Deus que vê. E aí eu aprendo a terceira coisa. Tu pode não perceber, mas Deus está vendo. Ele vai se manifestar. Ele pode agora não estar te respondendo, mas Ele está vendo. Tem um tempo da resposta, sabe? Eu acho tremendo quando ela chega nessa conclusão: verdadeiramente, tu és o Deus que vê. Escuta, terceira coisa que eu aprendo: Deus está vendo. Pode ser que Ele não esteja respondendo por enquanto, mas Ele está vendo. Sabe? Quem sabe Agar, ainda tentando entender o pensamento dela, o que estava acontecendo nas suas emoções, quem sabe Agar, ela chega num momento onde ela precisa de uma mudança na sua vida, aonde ela precisa, e aqui eu estou trazendo já para nós, estou trazendo já para o nosso tempo: eu sou Agar, tu é Agar. Quem sabe essa mulher estava precisando de uma mudança na sua vida, quem sabe essa mulher estava precisando de uma mudança na sua vida conjugal, quem sabe ela estava precisando de uma mudança na sua vida financeira. Quantas vezes nós somos Agar? Quantas vezes? Sabe? Quantas vezes nós estamos no deserto? E quantas vezes nós estamos precisando de uma mudança? Quem sabe tu agora está precisando de uma mudança? Está precisando viver uma mudança? Está precisando viver algo novo na tua vida? É possível. É possível, ainda não terminou. O autor da tua história é o próprio Deus. É o próprio Deus. E ainda não acabou. E Ele está dizendo: ainda não terminou. Se tu quer uma mudança na tua vida, ainda é possível acontecer. Se tu precisa de uma salvação no teu casamento, ainda é possível acontecer. Deus, ele é o autor da tua história. E Ele está dizendo: não terminou. A salvação da tua casa ainda é possível. Porque ainda tem promessa.
Escuta, ainda tem promessa para se cumprir. Mas como que eu posso dizer que tem promessa? Essa mulher estava no deserto. O seu filho lá colocado debaixo de uma árvore para morrer, e ela sentada debaixo de outra árvore, já desesperançada, sem sentido de vida. Só que quando esse anjo, ele se apresenta para ela no deserto, ele vai dizer assim: Agar, te levanta, Agar, te levanta. Ou seja, quando ele fala te levanta, ele está dizendo para mim e para ti: toma uma nova atitude, te ergue, tenha um novo ânimo, te posiciona de novo. Vai lá, Agar, vai lá, pega aquele menino que tu deixou debaixo daquela árvore e traz ele aqui. Traz ele aqui, porque eu vou fazer dele uma grande nação. E aí nasce então a nação dos ismaelitas. Nós temos, né, então a nação de Isaac, e aí então teremos também a nação de Ismael. Ainda não tinha terminado. No momento em que ela coloca aquele menino debaixo da árvore, ela estava assumindo que havia acabado. Tanto é que ela disse: eu não quero ver, eu não posso ver o menino morrer, eu não posso ver o meu sonho morrer, eu não posso ver o meu casamento morrer, eu não posso aceitar essa derrota, eu não quero ver essa derrota. Olha como era complexo tudo isso que ela estava sentindo, e na verdade ela estava vivendo isso sozinho, porque muitas das batalhas que nós vamos travar, por mais pessoas que estejam ao nosso redor, na maioria das vezes as coisas vão acontecer de forma interna, e as pessoas, mesmo que tu queira falar, elas não vão entender. Mas quando o anjo abre os olhos de Agar, e ela enxerga aquela fonte, está mostrando que aquela fonte é uma saída. Na verdade, aquela mulher estava desanimada, estava aceitando uma derrota, estava aceitando uma perda, estava aceitando que estava tudo acabado, mas quando o anjo fala com ela, ela diz: olha, realmente tu és o Deus que vê. Nós temos aí um Deus que realmente vê, um Deus que a seu tempo vai responder, e um Deus que a seu tempo vai mostrar uma saída. Essa fonte é uma saída. Deus está mostrando para ela uma saída. A água do odre podia sim ter acabado. Sabe, vai chegar momentos em que a água do odre pode sim acabar, mas o Senhor, ele sempre vai nos mostrar uma fonte. A água do odre, ela pode sim ter chegado no fim. Muitas vezes chega no fim, mas ainda não terminou. Porque nós não dependemos da água do odre. Porque o meu Deus, o teu Deus, ele é uma fonte de águas vivas. Ele transforma a nossa vida em um manancial. Esse manancial, essas águas que correm, ela gera vida. Nós já vimos isso, acho que numa outra mensagem, né, dos rios de Deus. Sobre os rios de Deus, aquela visão de Ezequiel. Eu quero te falar que mesmo estando no deserto, ainda não acabou. Por quê? Porque ainda tem uma promessa. Assim como tinha promessa também para aquele menino que foi deixado debaixo de uma árvore para morrer. Vai lá, te levanta, Agar, pega de volta, traz esse menino aqui, porque dele eu vou fazer uma grande nação. E o Senhor, ele está dizendo para nós, sabe, vai lá, pega o menino, pega o teu sonho que tu deixou debaixo de uma árvore, pega lá os teus projetos que tu deixou debaixo de uma árvore, pega lá tudo aquilo que tu já tinha desistido, que tu deixou debaixo de uma árvore, porque ainda não acabou. Escuta, estou terminando. O Senhor está dizendo, aquilo que tu deixou debaixo da árvore, aquele sonho que tu tinha desistido, a restauração da tua vida financeira, a restauração da tua vida emocional, a restauração da tua vida espiritual. Quem sabe você que está me ouvindo agora tinha ministério e abandonou o ministério, a restauração da tua vida ministerial, né? É possível ainda. Vai lá, pega debaixo da árvore. Tu já tinha desistido disso. Tu já tinha aberto mão de todas essas coisas. Mas o Senhor, o autor da tua história, ele está dizendo, ainda não terminou, ainda não acabou. Deus vai fazer do teu casamento
um grande casamento. Sabe, ainda não terminou porque ainda tem promessa. E Ele vai fazer da tua vida uma grande vida. Ele vai fazer do teu casamento um grande casamento. Ele vai fazer da tua família uma grande família. Vai lá, pega. Pega de volta aquilo que tu já tinha desistido. Pega de volta aquilo que tu já tinha deixado debaixo de uma árvore. Porque ainda não acabou. Escuta, ainda tem promessa. Ainda tem promessa. E a promessa diz bem clara que o Senhor Ele vai ser contigo em todo o caminho. Que todos os teus caminhos serão bem-sucedidos. Então aquele sonho que tu tinha desistido, pega de volta. Aquele projeto de vida que tu tinha desistido, pega de volta. Porque ainda não acabou. E não acabou. Porque o autor da tua história, porque o autor da tua vida tem promessa para ti. Ainda tem promessa para se cumprir. Amém? Essa foi a palavra de hoje, a mensagem de hoje. Agradecemos, louvamos ao Senhor, porque tem sido conosco em todo o tempo. Nada nos tem faltado. Nada nos tem faltado. Porque a palavra do Senhor tem sido ministrada. Porque o Espírito dele tem sido bem presente. Amém? Não esquece. Ainda não acabou. Ainda não terminou. Porque ainda tem promessa. Para mim e para ti, ainda tem promessa. Assim como também tinha promessa para Agar, mesmo ela estando desorientada, mesmo ela estando sem saber o que fazer, mesmo ela imaginando que tudo tinha acabado para ela. Amém? Grande abraço, então, Deus abençoe. Eu vou passar aqui para a pastora Isabel, para mais uma palavra, uma oração final também, em nome de Jesus. Amém. Ainda estamos caindo aqui o nosso sinal, mas amém. Vai. Amém. Não estamos falando nada diferente do que vivemos, né? Na verdade, existe o tempo de espera. Existe o tempo que, embora nós não entendemos, embora que pareça ser tão difícil, tão doído, né? O Senhor, Ele tem projetado algo para ti. E essas promessas, tu não vai partir antes que elas se cumpram na tua vida. Amém? Basta confiar. Basta crer no Senhor, basta se tranquilizar de saber que dentro do tempo certo vão acontecer. Amém. Amém? Assim foi na minha vida, assim foi na minha casa. Então eu creio que não será diferente na tua casa também. Coloca diante dos pés do Senhor e o Senhor então vai te mostrar o tempo certo de todas as coisas. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, mais uma vez, Pai, nos colocamos em Tua presença e em nome do Teu Filho Jesus, pedimos, Senhor, neste momento que Tu vá de encontro aos corações, Senhor, que aqui estão assistindo esta live, Pai, que não passe só de palavras, Senhor, porque sabemos que foi a Tua presença, Senhor, foi as Tuas palavras, Senhor, aleluia, colocadas no coração do pastor, para que pudesse tocar a minha vida, Senhor, e a vida daquele que está assistindo neste momento. Ó Deus, que Tu venha, Senhor, cumprir tudo, porque sabemos que será cumprido, mas dentro do Teu tempo. Senhor, que nós possamos ter mais paciência, possamos ter mais fé, que nós possamos, Senhor, realmente confiar em Ti, Pai, para que tudo venha acontecer nas nossas vidas. Derrama, Senhor, do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, nos faça, Senhor, melhor a cada dia, Jesus. Oh Deus, que essa palavra possa servir, Senhor, como motivação para os nossos dias futuros, Senhor. Que Tu venha, Senhor, com grande graça, Senhor, sobre cada lar, Senhor, sobre cada família, Pai, sobre cada um que assistir este programa, Senhor, assistir a esta pregação, Senhor. Oh Deus, vai tocando, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, Pai. Derrama da Tua graça, Jesus. Oh, maravilhoso és Tu, Senhor. Maravilhoso, Senhor. Como dói às vezes aguardar, Senhor. Como é pesado às vezes, Senhor, passar por esse deserto, onde não imaginamos, não sabemos em que dia alcançaremos aquilo que tanto esperamos, que tanto foi prometido a cada um de nós. Oh Deus, mas temos a certeza a partir de hoje, Senhor, que somente, Senhor, se esperarmos
em Deus, se esperarmos em Ti, ó Pai, nós alcançaremos tudo aquilo que almejamos. Então eu te peço, Senhor, tranquiliza cada um aí que está ouvindo que ouviu esta palavra, que está assistindo esta live. Leva, Senhor, o conforto, o ânimo. Leva, Senhor, aleluia, a tranquilidade, a paz, Senhor. E eu te peço, Jesus, seja com cada um em nome do Senhor. Obrigada, Pai, por tudo, Jesus. Amém e amém. Amém. Coloca a tua mão sobre o teu peito e eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não esquecendo de compartilhar. Vamos compartilhar essa mensagem. Amém? Solicito, peço para vocês poderem compartilhar essa mensagem, porque quantas Agar podem ter nesse momento? Quantas pessoas, né, que podem nesse momento estar pensando que tudo acabou? Então compartilhe essa mensagem. Também estamos com o canal lá no YouTube, também Fonte de Água de Vida. Entra lá, te inscreve lá e conforme as mensagens vão chegando, tu vai estar recebendo essas mensagens e também vai estar podendo compartilhar. Toda terça-feira, das 21 às 22 horas, na Rádio 98.9, programa Noite Gospel. Também no sábado, das 20 às 21 horas, pela 98.9, o programa Noite Gospel do Ministério Fonte de Água de Vida. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe grandemente, que a mão do Senhor possa favorecer grandemente a cada um de vocês durante cada dia dessa semana, em nome de Jesus. Assim nós estamos abençoando vocês. Paz seja com todos. Amém.